E aí, mano, velho, me desliguei de fazer vídeo nesse canal por um tempinho, mas decidi voltar. E hoje, pra começar esse retorno, eu voltei agora pra ficar. Vamos falar de uma coisa bem leve, que não incomoda muita gente e um assunto pra se tratar na mesa de um jantar de uma sexta-feira qualquer. Hoje vamos falar da morte. Ignora minha voz, eu tô meio zoado, mas eu decidi trazer esse assunto pra abordar nesse vídeo porque isso me gerou uma angústia recentemente. E dentre as experiências que eu já tive em vida, nunca experienciei o medo da morte. El gato de botas ri na cara da morte. Nem nenhuma angústia trazida por esse sentimento. Ainda mais porque na minha trajetória tive religiões correlacionadas a isso, fui espírita e tudo mais. Mas deixa eu te contar uma coisa. A morte é o tipo de visita que ninguém convidou. Mas todo mundo sabe que um dia ela vai bater na porta. E ela não toca a campainha, ela já chega metendo o pé na porta e, sabe, só cabe a você entender como você pode lidar com isso enquanto ainda tá vivo. A verdade é que a maioria das pessoas foge desse tema. Chega até a ser meio tabu falar sobre a morte, porque tem gente que inventa um monte de desculpas pra poder estar se esquivando de uma questão existencial como essa. Mas, psicologicamente, é impossível fugir. No fundo, a morte é o grande spoiler da vida. É o final da série que todo mundo já sabe. E mesmo assim, as pessoas ainda continuam com medo do episódio final. Deixa eu contar uma história pra você. João, ele tem 78 anos e ele já viu de tudo. Crise, festa de família, neto nascendo, bolo de aniversário pro chão, amor que foi embora e outro amor que chegou. Ele viveu e viveu como nunca. E numa conversa qualquer despretensiosa, quando eu perguntei pra ele acerca da morte, Ele me disse assim: menino, eu não tenho medo de morrer não. Eu tenho medo de não ter vivido o suficiente. não gostou da história ou ficou chateadinho porque eu não matei o personagem? Podia ser seu avô, se liga. Saca a diferença? Parece que nunca vai acontecer com a gente, ou com alguém próximo. Mas João entendeu que a morte não é o problema. O problema é ter passado pela vida no modo piloto automático, como muitos de nós fazemos. E é normal. A gente sempre cai nessa armadilha. Isso é uma puta paulada na nossa cabeça. Porque a gente tá sempre correndo atrás das coisas e na hora H, nada daquilo vale. Me lembra uma música do Linkin Park. Do ponto de vista da psicologia, a morte é um processo que ela vem com um monte de camadas emocionais. Primeiro, a negação. É como se o cérebro dissesse: opa, eu não vou processar isso daí agora não, deixa quieto, isso vai dar erro no meu sistema. A raiva é a versão adulta do choro do bebê, é uma revolta pura. Tem até a negociação, que é o momento em que a gente vira meio que um advogado espiritual tentando fazer um acordo invisível com uma consequência que vai chegar. E não tem pra onde fugir. Na sequência, vem a tristeza, que é como um silêncio pesado no fundo da alma. E por fim, a última fase do luto, a aceitação. E isso não significa que você vai se render, mas sim você vai entender que tá tudo bem. Vamos aproveitar o que dá pra ser aproveitado. E sabe o que é o mais maluco nisso tudo? Quando a gente abre espaço pra falar acerca da morte, a vida fica muito mais leve.
porque não é sobre um luto em vida, não é sobre um choro. E também é uma prova de que aquela pessoa dessa história, João, fez diferença. Se doeu, foi porque valeu. E ele fez a diferença na vida do neto que nasceu e das outras pessoas que eu não fiz questão de colocar nessa história para não ficar grande demais. Na prática, a morte é um Ctrl-Alt-Del da existência. Ela desliga tudo. Ou não, se você se apoiar em outras questões espirituais que a gente não vai estar atingindo nesse vídeo. Mas, antes de chegar esse dia, o que a gente faz com a nossa energia? O que a gente faz com a nossa vida? Aí é que tá a questão. Porque enquanto ficamos tentando controlar o incontrolável, esquecemos de tomar um café calmo, esquecemos de rir com os amigos, ligar para quem a gente ama. E a morte é a professora da vida. Ela tá o tempo inteiro dizendo: aproveita, maluco, o relógio não para. Um dia ele vai parar. Pra você. E é engraçado, mas essa parte do roteiro me faz pensar em um livro chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Se der pra ouvir os barulhos de fundo, ignora, são os meus vizinhos cacarejando, mas eu trouxe um trecho em especial desse livro aqui no canal, que é a meditação na vala. Na vala, hein? Presta atenção, moleque. Mas, brincadeiras à parte, isso daí resume muita coisa acerca do processo de contemplar a vida enquanto ela tá passando, pelo mais difícil que seja. E se eu pudesse resumir, eu diria que falar da morte é falar da vida. É sobre reconhecer que, sim, o roteiro tem um fim, mas isso não é um motivo para se desesperar, é motivo para dançar, mesmo que a música não seja a música que você gosta, mesmo que o seu chefe seja um puta de um arrombado, mesmo que esteja chovendo na festa, mesmo que a gente pise no pé um do outro, mesmo que tenham problemas, você vai continuar dançando, porque você tá naquela festa e não é hora de pensar nem no seu chefe e nem na morte. E no final, quando os créditos subirem, não importa se você viu a série toda sem pular nenhum episódio ou se deixou alguns capítulos passarem por você. O que importa é o que você fez enquanto esteve aqui, como você se sentiu. E isso, meu amigo, isso sim é viver de verdade. Bom, galera, é isso. Eu sou o Vinícius Garofolo, estudante de psicologia, já tô na reta final da faculdade e aqui eu quis trazer algo simples. Eu quis trazer a questão da morte e explicar que ela não é só um fim, ela é um espelho da vida. E entender esse processo tanto pelo lado técnico, trazendo as fases do luto, a negação, a raiva, a negociação, tristeza e aceitação, quanto pelo lado humano, que é o que nos ajuda a olhar para a existência com mais sentido. Já que você não vai viver para sempre, aproveita esse tempo para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual a sua maior dúvida, medo ou reflexão acerca desse assunto. Vamos trocar uma ideia, porque só de falar a gente já tira um pouco do peso desse assunto. E para fechar com chave de ouro, a morte é a única certeza que a gente tem, mas também é a melhor lembrança de que a vida tem valor. Então não é sobre viver para sempre, é sobre viver de verdade. E só isso já é genial, meu amigo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e vem comigo para mais reflexões desse tipo. Falou, forte abraço.